E aí, galerinha, beleza? Eu tô aqui com meu querido amigo e aluno Davi. e eu pedi pra ele fazer uma pergunta pra mim e pra vocês, porque ele trouxe uma questão muito interessante na nossa aula, no nosso estudo. E eu achei tão bacana, tão importante que eu decidi sociabilizar com os amigos. Vamos lá, Davi, refaz essa pergunta, por favor, perante a galera. Então, Muré, Deus não sabe de tudo, do futuro, do que vai acontecer. Sim. Então, por que ele precisa testar os seres humanos, submetê-los a teste? Excelente a sua pergunta. Davi, em primeiro lugar, eu acho assim que a sua questão, ela é tão, ao mesmo tempo que ela é muito forte, ela é muito óbvia. Porque ela coloca em contradição duas ideias. Uma, o fato de que Deus sabe de tudo, tudo que vai acontecer. E outra, a ideia de teste. Que teste significa o quê? Fazer algo para descobrir algo que você ainda não sabe. Né? Então, sua pergunta é maravilhosa, é perfeita. Agora, eu vou trazer, para te dar essa resposta, a ideia elaborada por um grande sábio vivido há séculos atrás, conhecido como Ramban ou Nachmanides. E o Ramban diz o seguinte, que na verdade, a palavra que as pessoas costumam traduzir como teste, que é nisayon ou nes, é traduzida de uma forma errada. E ele diz o seguinte, que se a gente quer descobrir o que significa realmente a palavra nisayon, traduzida como teste, a gente tem que procurar em primeiro lugar qual é a raiz dessa palavra. A raiz dessa palavra é nes. E ele fala, vamos procurar na Torá outros lugares onde essa palavra aparece para a gente compreender o real sentido dela. Porque não pode ser que é teste, Deus não precisa testar, Deus sabe o futuro. Então o que ele faz? Ele encontra uma passagem onde a Torá fala sobre uma forma de revelar a identidade de um grupo através de um nes. E o que é nes naquele caso? É uma bandeira, é um estandarte. Qual que é a função, Davi, de um estandarte, de uma bandeira? A bandeira, ela te mostra o que você é. Boa! Ela ajuda você a revelar o que você é e a sua identidade. Então, diz Nachmanides, aquilo que as pessoas costumam a dizer que é teste, na verdade, nada mais é do que uma situação na qual o Eterno põe o ser humano para ajudar o ser humano a revelar potenciais ocultos que ele mesmo tem para ele e para servir de exemplo para os outros. Fantástico, não é? Sim. Deus não fica testando pessoas. Deus é Ele é o grande criador, pai e também o grande mestre e educador. Isso é uma das formas que Deus utiliza para ajudar a gente a se desenvolver. Agora me fala uma coisa, qual que é o, entre aspas, teste mais famoso que tem na Torá? Akedat Yitzhak, traduzindo para o português, o sacrifício de Isaac. Sacrifício de Isaac. Muito bem. Qual seria o objetivo de Deus ao falar para Abraham para oferecer o seu filho em sacrifício? Teste, a gente já sabe que não é. Não é. Correto? Sim. Então, qual seria? O objetivo é muito simples. Muitas vezes, a própria pessoa não conhece o nível aonde chega a sua fé. O nível aonde ela pode chegar através do conhecimento que ela tem a respeito de Deus. E aquele teste, ou melhor, aquela situação, serviu para mostrar para o próprio Abraham que o nível de conhecimento que ele tinha a respeito da existência de Deus, da bondade e da justiça de Deus, era tão grande que ele estava pronto a sacrificar o seu próprio filho. E a importância dessa revelação, desse nes, não era somente para o Abraham conhecer o seu potencial, mas era também para o Abraham trazer isso, para a Torá trazer isso de exemplo para os descendentes do Abraham, para nós e para toda a humanidade. Para mostrar para o ser humano que não basta a pessoa se satisfazer com uma simples, eu acho que Deus existe, eu acho. É uma suposição, não. Que a pessoa pode e deve caminhar até um conhecimento de Deus. Conhecimento esse, que somente graças a ele Abraão estava disposto a fazer aquilo que ele estava disposto. Agora,
No final das contas, o que o Eterno queria não era sacrifício de filho, não era sacrifício nenhum. O que o Eterno queria era ajudar o Abraão e ajudar a humanidade que tem o exemplo de Abraão a se edificar, a revelar a sua grandeza espiritual. Então aquilo que as pessoas pensam que é teste, nada mais é do que uma mãozinha de Deus para que a gente consiga revelar a nossa grandeza espiritual. Falou, Davizinho. Valeu, parabéns pela pergunta. E para vocês aí, amigões, aquele abraço.